Olá pessoal, tudo bem? Você já ouviu falar no câncer de pâncreas? A doença já matou algumas personalidades famosas, como o fundador da Apple, o Steve Jobs, o ator do Ghost, aquele filme famoso da Globo, o Patrick Swayze, o tenor Pavarotti, o ator brasileiro Raul Cortez. É considerado uma das formas mais letais dentre os tumores malignos. Na maioria dos casos, o câncer de pâncreas ele já é descoberto muito tarde. Como fazer então para descobrir no teu estágio inicial? Será que as pessoas que faleceram tinham algum fator de risco em comum? Quais são os sinais e sintomas que esse câncer pode dar? Hoje eu vou te explicar tudo isso no vídeo, então roda a vinheta. Olá, amigos do coração, tudo bem? Eu sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, especialista em marca-passo. Muitas pessoas famosas, então, morreram por conta do câncer de pâncreas. Ele costuma matar 95% dos pacientes em 5 anos. Resolvi fazer esse vídeo para alertar as pessoas tanto quanto aos fatores de risco e quanto aos sinais e sintomas. Na maioria dos casos, o paciente com câncer de pâncreas é diagnosticado já em estágios tardios. Eu estou assistindo aqueles doramas, sabe? Dorama coreano, em que uma das protagonistas descobre que está com câncer de pâncreas já grau 4. E o médico diz que ela só tem 6 meses de vida se ela não fizer a quimioterapia. Todos nós temos medo de encarar uma doença dessa. Eu mesmo morro de medo, né? Muitos nem gostam de falar a palavra câncer. Mas é preciso encarar a realidade e ficar atento aos sinais e sintomas que essa doença ela pode dar. De acordo com o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, no Brasil esse câncer representa 2% dos casos, mas é responsável por 4% de todas as mortes. Um dos principais fatores de risco é o tabagismo. Então os fumantes eles têm 3 vezes mais chance de desenvolver a doença do que os não fumantes. Esse fator de risco, por exemplo, a gente consegue modificar, é um fator de risco modificável. O tabagismo é fator de risco isolado para todos os tipos de câncer. Então, se você fuma, procura ajuda para parar de fumar, né? E você que não fuma, incentive um amigo, parente a deixar esse vício. Mostra o vídeo aqui que eu vou deixar no card aqui para ele, em que eu dou dicas para você conseguir parar de fumar. Depois você fala para ele assistir lá. Outro fator de risco para o câncer de pâncreas e que pode ser alterado, modificado, é a obesidade. Mas antes de falar desse fator de risco e dos sintomas, você já está inscrito no canal? Se você ainda não está inscrito, se inscreve no canal. 80% de vocês não estão inscritos, não clicaram no sininho para receber todas as notificações dos próximos vídeos. Então a entrega dos vídeos depende de você se inscrever e clicar no sininho. Mas vamos lá, por que a obesidade é um fator de risco? A obesidade também é um risco adicional independente para o aparecimento de qualquer tipo de câncer. Você imagina que o obeso ele vive em um estado pró-inflamatório e além disso o pâncreas dele é sempre forçado a secretar mais e mais insulina. Por isso que a obesidade também é um fator de risco para o câncer de pâncreas. Ou seja, procura ali sempre manter no teu peso ideal, né? E a obesidade tem tratamento. Já falei isso em diversos vídeos meus. Além do tabagismo e da obesidade, outro fator de risco é aquela questão da exposição ocupacional. Então, sabe aquela pessoa que trabalha com produto químico, aqueles produtos industriais de limpeza, ou na metalúrgica, por exemplo? Pois é, eles também aumentam o risco de ter câncer de pâncreas. Existem algumas medidas, como o uso de EPI, que são os equipamentos de proteção individual, mas ainda assim o ideal seria que ninguém precisasse trabalhar perto desses produtos químicos, que são tão fortes e fazem tão mal para a nossa saúde, né? Então, fora esses 3 fatores de risco, existem outros fatores não modificáveis, como idade, gênero, histórico familiar, as síndromes genéticas. Então, normalmente, esse tumor atinge mais os homens e na faixa ali dos 45 anos de idade. Se a pessoa tem um familiar que teve câncer de pâncreas, a chance de desenvolver essa doença também é maior, né? Tem também aquele gene, sabe, o BRCA1 e BRCA2, que estão associados ali ao câncer de mama e que também pode aumentar a chance do indivíduo apresentar o câncer de pâncreas.
Mas sem mais delongas, vamos aos sinais e sintomas desse câncer tão agressivo. O ideal é que o diagnóstico seja feito ainda no início da doença, que a gente chama de diagnóstico precoce. Por que é isso, doutor? Porque ele vai contribuir para a redução do estadio do câncer, né? Então, quanto antes a gente pega no estádio 1, a probabilidade é maior de cura do que o 2, o 3, o 4. Quanto menor o estágio, maiores as chances aí de sobrevida. Por isso vocês e nós, profissionais da saúde, precisamos, ficar sempre atentos nos primeiros sinais da doença. Porque essa é uma doença complicada, porque a maioria dos sintomas e sinais eles já vão se apresentar nos estágios mais tardios da doença. Vamos então aos 3 sinais e sintomas do câncer de pâncreas. Primeiro sinal, icterícia e colúria. A icterícia é o amarelamento dos olhos e da pele. Ela é causada pelo acúmulo de bilirrubina que é produzido no nosso fígado. Então, no caso do tumor, principalmente ali na cabeça do pâncreas, ele pode comprimir o ducto biliar, travando a saída de bile para o intestino e fazendo acumular bile no nosso corpo. Isso faz também com que aconteça colúria, em que a nossa urina ela fica com cor de café, cor ali de Coca-Cola mesmo, bem escura, tá? Segundo sintoma, dor abdominal. Uma vez que o tumor ele cresce, ele pode comprimir os órgãos vizinhos, dando dor abdominal. Pode também se disseminar para a parte de trás do pâncreas, dando dor nas costas. Mas lembra, pessoal, essa é uma doença raríssima. Então, se você tem dor abdominal, é claro que existem outras inúmeras causas benignas e que são mais prevalentes, ok? Mas estou falando aqui só para você ficar mais alerta, tá? Terceiro sintoma, a perda de peso. Esse tumor, além de ser rapidamente progressivo, levando ao consumo ali do organismo como um todo, faz com que a pessoa ainda perca apetite, tenha náuseas, vômitos, dificultando ainda mais a nutrição adequada. Então ele leva a uma rápida perda de peso. Bom, já com relação aos exames preventivos, infelizmente a gente não tem ainda nenhum exame para prevenção desse tumor. Para pacientes de alto risco, com história familiar do câncer de pâncreas, pode ser realizado testes genéticos que podem predizer se o paciente realmente tem risco aumentado ou não de ter esse câncer no futuro. Mas não significa que ele obrigatoriamente vai ter o câncer, tá? Em outros casos selecionados, também em pacientes de alto risco, pode ser utilizado o ultrassom endoscópico, tá bom? Bom, pessoal, mas qual que é o recado de hoje? É de vocês estarem atentos, mas principalmente de se cuidarem. Você viu que as doenças podem ocorrer muitas vezes pelo nosso estilo de vida? Então se cuida, tenta manter um estilo de vida saudável, um estilo de vida bom para você. Assim, a sua chance de ter doenças graves eles vão diminuir drasticamente. Tá ok, pessoal? Então o recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.